Eu tenho certeza que você se lembra da história daquele casal de Marilândia do Sul, né? Perto de Apucarana. Um casal que foi assassinado com tiros na cabeça no dia 12 de agosto, pouco mais de 20 dias. Nós mostramos aqui, põe a foto dos dois, por favor. O Wellington, 40 anos de idade, um marceneiro. A Silvia, 44 anos, trabalhava numa creche em Apucarana. Os dois descobriram o amor depois de mais velhos, já com mais de 40 anos. Os dois já tinham tido outros relacionamentos. Já estavam, sabe como a gente diz aí no linguajar popular, fechados pro amor? Mas de repente eles se conheceram e eles se apaixonaram. Tanto que eles estavam planejando, agora no mês de outubro, se casar, passar a morar juntos. Eles foram para um churrasco no domingo com familiares do Wellington. E aí na volta, um sobrinho dele deixou os dois na entrada de uma propriedade rural da família da Silvia. Logo depois, eles foram encontrados mortos ali, com vários tiros na cabeça. A polícia tinha várias suspeitas, entre elas a de um crime passional, já que nada tinha sido levado. Não levaram um telefone celular, não levaram a carteira. E aí, para a polícia isso acende aquela luzinha, né? Tá com características de execução. Tiro na cabeça, não levam nada, matam os dois, não deu outro. A polícia chegou até os suspeitos do crime. Preste atenção. Uma das pessoas presas, uma mulher, é ex-esposa do Wellington. E esse homem aqui, ó, o atual companheiro dela. Como é que terminou toda essa história? O que é que a polícia já sabe, Juliano? O repórter Guilherme Batista foi até Marilândia do Sul. E uma reportagem especial a partir de agora te conta detalhes de tudo isso. Você vê primeiro aqui. É o fim do mistério. Enche a tela do balanço. Uma história tardia de amor, interrompida à força pelo banho de sangue. O assassino do casal, Carlos Henrique Oliveira, de 22 anos. Para a polícia não restam dúvidas. O rapaz teria sido responsável por puxar o gatilho que tirou as vidas de Wellington Lima, de 40 anos, e Silvia Helena Krieger, de 44. As vítimas foram encontradas mortas há cerca de 20 dias numa estrada rural de Marilândia do Sul, cada uma com um tiro na cabeça. Um crime aparentemente sem explicação, cometido contra pessoas tranquilas, sem desavenças com ninguém, que chocou a pequena cidade do norte do Paraná. Que assustou a Marilândia, né? Porque o povo era mais solto e agora o povo não anda, todo mundo anda com medo na rua. Eu fiquei com medo. Tá evitando de sair de casa? É de noite. Uma investigação detalhada que começou a ganhar corpo ainda no velório das duas vítimas. Durante a cerimônia, surgiram comentários de que a ex-esposa de Wellington, Rosilmara, teria algum tipo de envolvimento no duplo homicídio brutal. A polícia então começou a ouvir pessoas que teriam passado pela estrada rural e visto o Wellington e Silvia Helena ainda vivos. E foi a partir da coleta desses depoimentos que veio a confirmação de que Rosilmara e o atual companheiro dela, Carlos Henrique, teriam sido vistos no local do crime, ao lado dos dois corpos. Ele chegou próximo para ajudar esse indivíduo, imaginando que o carro pudesse ter enguiçado e tudo mais. E aí, quando ele se aproximou, foi que ele viu os corpos da Silvia e do Wellington já ensanguentados. E na situação, a pessoa também que estava no veículo, que estava na porta do veículo, entrou dentro do veículo e saiu em arrancada. E da mesma forma, essa testemunha também em sentidos opostos. Ele pensou até que fosse morrer, no depoimento dele ele fala, pensei que fosse a minha vez, e saiu em arrancada também. Segundo a polícia, o casal teria passado de carro pelas vítimas que estavam a pé na estrada no momento em que ia a Marilândia para deixar o irmão e a cunhada de Rosilmara em casa. Na volta para Tamarana, onde moravam, os acusados reencontraram Wellington e Silvia Helena. O reencontro foi fatal. O Sérgio viu a Rosilmara e o Carlos Henrique meio que uma discussão. Foi quando ele ouviu o Carlos Henrique falar: não, pode deixar que eu vou resolver isso hoje. E logo em seguida saíram, né, pegando a estrada do sentido Castelo Eldorado. Foi quando eles cruzaram com o casal, com a Silvia e com
o Wellington novamente. Em depoimento, Rosilmar Aparecida dos Santos, de 37 anos, negou qualquer tipo de participação na morte do ex-marido e da namorada dele. Disse, inclusive, que estava sendo ameaçada pelo atual companheiro. Apesar disso, segundo o delegado, ela deve ficar presa até a conclusão das investigações. Ela diz que depois desses acontecimentos, depois do dia que ele efetuou o disparo, onde ocasionou a morte do Wellington e da Silvia, eles deixaram de se relacionar como marido e mulher, né? E a partir desse dia também ela passou a sofrer diversos tipos de ameaça por parte do Carlos, onde ele dizia que se ela falasse alguma coisa para a polícia, né, ele mataria ela e todos os filhos que ela tinha com o Wellington. Mas apesar da autoria identificada, a motivação do duplo homicídio ainda continua cercada por muito mistério. Carlos Henrique se recusou a falar. Você admite ter participado desse duplo homicídio? O que você tem a dizer sobre isso? Não tem nada a ver com isso aí não, senhor. Já Rosilmara garantiu ao delegado que o atual e o ex-companheiro não tinham desavenças. A única discussão havia acontecido há 2 meses, por problemas no pagamento de pensão alimentícia aos filhos que a mulher tem com Wellington. A Rosilmara fala que ela não consegue entender o comportamento do Carlos, que ela nunca imaginou que ele fosse fazer isso e que ela chegou a dizer pra gente que na verdade parecia que ele estava, usou até um termo, endemoniado, estava transtornado. Entre os familiares das vítimas, o sentimento é de muita dor e indignação, de que a vida do casal se perdeu por um motivo banal, sem explicação. Fomos até a casa onde Silvia Helena vivia com a mãe, mas a senhora de idade, ainda bastante abalada com tudo, preferiu não falar. Conversamos então com a irmã da mulher, encontrada numa padaria onde trabalha como atendente. Para Jane, ainda é difícil acreditar na tragédia. O grande exemplo da vida dela se foi e não vai voltar nunca mais. Dói muito, não tem nem o que te falar. Tá sendo muito difícil, muito horrível isso pra todos nós. Um vazio que nunca mais vai ser preenchido. Nunca mais vai ser preenchido. Agora a esperança é de que o responsável pelo assassinato seja punido. Justiça que poderia amenizar ao menos um pouco o sofrimento e a dor da família destruída pela tragédia. Paguem o que elas fizeram, que elas vejam que elas acabaram com a nossa família, que elas acabaram mesmo, que elas pensem nisso, que elas se arrependam disso que elas fizeram. Que elas pensem que por causa de uma coisa à toa, elas acabaram com a família inteira. A polícia vai buscar mais alguns elementos dessa história, mas o crime já está praticamente esclarecido, né? Agora, dá para acreditar nessa motivação, sabe? Hoje em dia as pessoas matam por qualquer motivo, né? Qualquer desavença já é suficiente para o cidadão atirar, esfaquear, contratar alguém para matar o outro. Gente, sei lá, parece que ainda tem mais coisa, né? A história é tão terrível, é tão macabra, que parece que a gente não acredita, né? Alguém é capaz de matar só por isso? Vamos seguir acompanhando detalhes desse caso. 12:19.